que o semeador saiu a semear. Repita isso. Eis que o semeador saiu a semear. Somente isso. Se assente aplaudindo o Senhor. Não, se assente aplaudindo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele tinha uma maneira singela, ele tinha uma maneira única, ele tinha uma maneira peculiar, uma maneira simples, uma maneira fácil de fazer com que os discípulos entendessem coisas do mundo espiritual em palavras comuns, em palavras singelas. Essa maneira simples que Jesus Cristo usava é chamado de parábolas, em outras traduções, comparações, mas o certo é parábolas. Por que parábola? Porque ele usava uma situação para demonstrar algo no mundo espiritual ou algo na vida de alguém. Isto é parábola. É como se ele usasse uma forma simples de explicar as coisas para os discípulos. E aqui nós nos deparamos com uma das parábolas mais interessantes, intrigantes e completas do Novo Testamento. Aleluia! Essa parábola do semeador é uma parábola rica, e que se fôssemos aqui extrair tudo que ela nos oferece, demoraríamos mais ou menos em volta de 2 horas em uma pregação para falar tudo que ela nos mostra. Por isso eu quero trazer apenas 3 segredos de um semeador. Esse é o tema, 3 segredos de um semeador. Entenda isso. Essa, juntamente com a parábola do capítulo 15 de Lucas, que fala da parábola das ovelhas, da dracma e a parábola do filho pródigo, é talvez as 2 mais importantes de toda a Bíblia, porque ela demonstra segredos. Na parábola do capítulo 15 de Lucas, você vê uma ovelha que se perdeu quando saiu de casa. 1%, uma de 100, quer dizer 1% das pessoas que estão na igreja, quando saem para fazer alguma coisa, quando saem para fazer missões, acabam se perdendo no mundo, acabam deixando subir a cabeça, o egoísmo, acabam subindo e acabam esquecendo. Esse é o segredo da parábola das ovelhas. Uma pessoa que estava na casa e se perdeu ao sair de dentro da casa. A segunda parábola é da dracma. A dracma ela foi perdida dentro da casa daquela mulher. E aí aquela mulher ela começou a procurar uma das 10 dracmas. Está falando de 10% de pessoas. Uma de 10 é 10%. Aleluia. Ou seja, 10% das pessoas que estão dentro da igreja são pessoas perdidas. São pessoas que não sabem o que fazer. São pessoas que ainda não decidiram o que fazer. São pessoas que às vezes já têm carta, às vezes já têm chamada, às vezes Deus já entregou algo na mão delas, mas essas pessoas ainda assim não sabem aonde estão perdidas na casa de Deus. Você pode acreditar ou não, mas muitos dos crentes de hoje em dia, aleluia, eles estão perdidos na casa de Deus, sem saber que função fazer, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Isso é uma dracma perdida dentro da casa. Preste atenção nisso aqui agora. A terceira lição do capítulo 15 de Lucas fala de um filho, um de 2, ou seja, 50%, que aleluia, ele resolveu sair. E Jesus Cristo está querendo dizer no capítulo 15 de Lucas, com a parábola do filho pródigo, aleluia, que 50% das pessoas que estão na igreja, elas têm tendência a se desviar e a largar o evangelho, a sair de casa por vontade própria. Essa é a verdade dentro da igreja. Agora, a parábola do semeador não. Ela nos dá 3 lições incríveis. Ela nos dá mais lições, mas vou falar de 3 rapidamente aqui. Aleluia. Essa parábola, entenda isso aqui. Jesus Cristo, ele faz não uma comparação, mas ele dá